29 em Faro. Jornal das 11, com a Laura Figueiredo, e começamos pela atualidade internacional. O Irão diz que concorda com grande parte do texto preliminar para limitar uma possível acordo com os Estados Unidos, mas assegura que se mantém firme quanto às linhas vermelhas. Depois de esta tarde ter cancelado os ataques contra o Irão previstos para esta noite, Donald Trump diz que o acordo com o Irão deve ser assinado muito brevemente, ainda durante o fim de semana. O Estreito vai abrir oficialmente assim que assinarmos, o que pode acontecer em breve, muito em breve, talvez no fim de semana, na Europa. Eu não vou poder estar lá, mas o vice-presidente J.D. Vance vai lá estar e também outras pessoas. O Steve Witkoff e o Jared Kushner fizeram um excelente trabalho. Donald Trump, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, inicialmente o Irão contrariou esta versão, mas agora o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros admite que o Irão concorda com grande parte do texto preliminar para um possível acordo, embora deixe claro que Teherão se mantém firme quanto às linhas vermelhas. Ora, momentos antes, Donald Trump tinha afirmado que o Irão se comprometeu a não desenvolver armas nucleares no âmbito do acordo atualmente em negociação. Entretanto, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, veio já dizer que Israel não vai fazer parte do memorando de entendimento emergente com o Irão. E Laura, continua ativo o incêndio em Terras de Boro, em Braga, que começou já há mais de 24 horas. O fogo começou ontem ao início da noite. A esta hora, perto de 200 bombeiros combatem ainda as chamas. A Rádio Observador, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, diz que o incêndio está a evoluir favoravelmente. Temos o incêndio ativo com 3 frentes, sendo 2 delas já dominadas e a frente que está ativa com meios a trabalho. Neste momento temos 188 operacionais apoiados por 57 viaturas. Declarações da Proteção Civil, que diz também que o vento está ainda assim a dificultar o combate às chamas. Na política nacional, o Presidente da República defende que deve haver uma revisão da Lei das Finanças Regionais. O anúncio foi feito na cerimónia de apresentação do livro 50 anos da autonomia regional na Assembleia Legislativa da Madeira. António José Seguros alertou para os desafios da região autónoma e acrescentou, por isso, que há um forte desejo de alteração da Lei das Finanças Regionais, que foi classificada pelo Presidente do Governo da Madeira como ridícula e anacrónica. Sei que há um forte desejo de alteração da Lei das Finanças Regionais, que foi classificada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira como iníqua e anacrónica. Concordo que é necessária uma revisão e para a qual apelo a um esforço comum, a uma atitude construtiva face aos novos desafios e também ao facto de termos de antecipar um futuro com eventualmente menos fundos comunitários. O Presidente da República, que acrescentou ainda que a Madeira não deve ser gerida a partir de Lisboa. O Ministro da Presidência admite que o Governo tenha de fazer cedências para conseguir aprovar a prestação social única. Depois de questionado sobre as negociações com o Chega, que decorreram esta tarde, António Leitão Amar lembra que, sem maioria no Parlamento, é preciso procurar entendimentos e diz que um dos interlocutores, o Partido Socialista, não tem mostrado disponibilidade para conversar. Este Governo tem demonstrado sempre, permanentemente, a propósito de todos os diplomas, uma vontade efetiva de negociar com todos. Recorrentemente, o que nós vemos acontecer é os partidos se auto-excluírem de negociações, seja porque nem sequer estão disponíveis ou, a maioria das vezes, dizer eu não me revejo de todo nesta reforma, nesta mudança. Nós respeitamos todos os representantes e nós vamos construtivamente dialogando com todos e isso implica naturalmente aproximações. Do lado do Chega, André Ventura admite um acordo na prestação social única. O líder do Chega esteve hoje reunido com o Primeiro-Ministro na residência oficial em São Bento. O encontro durou cerca de 1 hora e, no final, já na Assembleia da República, André Ventura adiantou que existem condições para chegar a um acordo na prestação social única. O que ficou parcialmente acordado é que, no sentido de trabalhar para se poder chegar ainda a esse entendimento de restrição, aceitando o PSD todos os outros pontos em relação ao que o Chega tinha proposto, que seja feita a baixa-se em votação deste projeto, da prestação social única, em relação à votação de sexta-feira, para que no prazo de 1 semana, que é o que ficou definido, se possa chegar à fórmula que pretende estabelecer este princípio, repito, do qual não abdicamos. Quem vem de fora de Portugal e quer receber subsídios em Portugal
tem que contribuir de alguma forma para Portugal. A proposta vai ser discutida e votada amanhã na Assembleia da República. Já quanto à reforma laboral, o Presidente do Chega continua sem conseguir chegar a acordo com o Governo. E o ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna diz que se demitiu na sequência da nomeação de Viegas Nunes para a presidência do Ciresp, diz que foi apanhado de surpresa por Luís Neves. António Pombeiros anuncia que o Brigadeiro-General regressa à liderança do Ciresp com condições remuneratórias sem precedentes e diz não entender a decisão do Ministro da Administração Interna. No final, surpreenderam-me apenas duas coisas. As condições remuneratórias do contrato do General Viegas Nunes, mais vantajosas que as de todas as administrações anteriores, e o facto de o Ministro ter abandonado um projeto de 2 anos, no qual me revi inteiramente do ponto de vista tecnológico e que melhor defendia os interesses do Estado português. António Pombeiro considera ainda que Viegas Nunes não vai fazer um bom trabalho à frente do sistema de comunicações de emergência e garante que as divergências entre os dois são meramente técnicas e não pessoais. Ele tem uma visão em levar a infraestrutura para a área militar e acho que não vai prestar um bom serviço ao Ministério da Administração Interna e a minha visão é precisamente a oposta. Portanto, no fundo, é isto que nos separa, não tenho nada pessoal contra o seu general. Declarações de António Pombeiro, ex-secretário-geral do Ministério da Administração Interna, que se demitiu depois da renomeação do Brigadeiro-General Viegas Nunes para presidir ao Ciresp. Vamos ao desporto. Está feito o primeiro jogo do Mundial, México-África do Sul. A seleção mexicana venceu por 2-0 num jogo marcado por 13 expulsões, Diogo Varela. Há essa particularidade, Laura, boa noite, de facto termos tido mais cartões vermelhos do que propriamente golos. Ainda assim aconteceu, 3 cartões vermelhos e 2 golos, o México a bater por 2-0 a seleção da África do Sul no jogo inaugural deste Campeonato do Mundo de 2026. Já tivemos possibilidade de especificar um bocadinho acerca do jogo, propriamente dito. Eu gostava aqui de destacar também um pormenor que aconteceu já na segunda parte, com a entrada de Gilberto Mora. É um médio do México, é o mais jovem jogador desta atual edição do Mundial 2026. Ele tem apenas 17 anos e, ao entrar em campo, quebrou também um recorde do México, que já trazia 96 anos, tornou-se o jogador mais novo de toda a história do México em campeonatos do mundo. Também o Estádio Azteca fez essa história, ao tornar-se o primeiro estádio a receber 3 edições diferentes de campeonatos do mundo. E houve ainda também um detalhe, Laura, logo no início do jogo, no arranque, com a habitual moeda ao ar do árbitro, esteve presente uma jovem estudante mexicana que venceu um projeto académico de Braille e, portanto, também foi aqui, de certa forma, homenageada por parte do México para estar no arranque desse campeonato do mundo. Jogo do Grupo A, com a vitória do México. Agora o próximo jogo é só às 3 da manhã, ainda pelo México, vai ser na cidade de Guadalajara, o duelo entre a Coreia do Sul e a Chequia. Jornalista Diogo Varela aqui com as atualizações do primeiro jogo do Mundial México-África do Sul, o primeiro de 104 jogos da competição. Portugal só entra em campo a 17 de junho, frente à República Democrática do Congo. A seleção portuguesa viaja amanhã para os Estados Unidos. E o presidente do Benfica elogia Marco Silva, mas vinca que José Mourinho era a prioridade para a próxima temporada. Rui Costa explicou a gestão do clube durante o último ano numa longa conferência de imprensa esta tarde no Estádio da Luz. O presidente dos Encarnados diz que José Mourinho era a prioridade para a próxima época, mas garante que não ficou nas mãos do Real Madrid. Não ficámos na mão nem de Mourinho nem do Real Madrid e, portanto, todos os cenários foram equacionados e, obviamente, depois de todo este tempo e todo este turbilhão à volta das eleições do Real Madrid e da continuidade ou não de José Mourinho, nós tivemos de nos fazer ao caminho e programar a próxima temporada e, de consequência, José Mourinho não seria o treinador do Benfica na próxima temporada. Havia um acordo de cavalheiros dentro das partes, à qual o Benfica não seria prejudicado com isso, mas que já estaria a pensar num futuro treinador para o Benfica. Rui Costa, que apesar dos elogios a José Mourinho, diz que Marco Silva é o melhor treinador para o atual momento do Benfica. Bom, eu espero aquilo que todos os benfiquistas esperam quando se contrata um treinador para um clube desta dimensão, é que consiga trazer os títulos que tanto ambicionamos. Acreditamos plenamente que Marco é uma pessoa, é um treinador, neste caso,
É o treinador ideal neste momento para o Benfica. A sua experiência em Inglaterra e aquilo que tem feito ao longo da sua carreira dá-nos esta esperança. Estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso para aquilo que é o futuro do Benfica, com um treinador que acredito que nos traga aquilo que nós desejamos. Marco Silva vai ser apresentado amanhã no Museu do Benfica às 5 da tarde. Já quanto à temporada em que os encarnados terminaram em terceiro lugar, Rui Costa diz que o Benfica foi mais prejudicado do que nunca. Laura, o tempo ainda de atualizar a informação de âmbito local. Esta rege, um atropelamento ferroviário na linha do Norte, junto ao Piadeiro de Salreu, provocou a morte de um homem. O alerta foi dado por volta das 4 da tarde. O acidente aconteceu no sentido Aveiro-Porto e levou ao corte total da circulação de comboios. No sábado, a Avenida Marginal de Oeiras vai estar encerrada entre o Alta Boa Viagem e a Praia da Torre, em causa a corrida marginal à noite. O corte vai afetar ambos os sentidos e vai ser feito a partir das 6 da tarde e até à 1 da manhã. No distrito de Leiria, vários concelhos estão em perigo elevado de incêndio rural. As temperaturas podem chegar aos 35 e mesmo aos 40 graus. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o risco mantém-se até a segunda-feira devido às temperaturas altas, à baixa umidade e também ao vento. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai reforçar a partir de sábado as linhas que servem as zonas balneares do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. É o que explica a empresa em comunicado, onde adianta que o objetivo é responder à procura mais elevada desta época do ano. Os horários que entram em vigor no sábado incluem o prolongamento da linha 200, bem como o reforço ao fim de semana nas linhas 205 e 906. Em Santarém foram formalizados apoios de 345 mil euros a mais de 160 projetos culturais. As ajudas estão ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais para 2026. Abrangem mais de 160 projetos culturais, educativos e recreativos. No Almada Fórum vai ser possível assistir aos Jogos do Mundial. Na Praça da Natureza, um ecrã gigante para transmitir as partidas. Vai também haver outros desafios de futebol, trocas de cromos e um torneio de matraquilhos a partir do dia 20 de junho.